Verdade. Hoje eu quero iniciar uma série de mensagens aqui em nossa igreja, não é? Passado aí o carnaval, não é? Algumas pessoas dizem que o ano começa agora, não é isso? Lá em São Paulo é assim, né? Lá no Rio, São Paulo, é bem assim, né? Aqui acho que já tinha começado, né? Mas lá o negócio é bem mais complicado. Mas hoje, então, quero iniciar aqui uma série de mensagens com a nossa igreja, chamada O Cristão Ateu. Quero partilhar com você nessa noite algo da palavra de Deus, sobre a qual tenho estudado nesse tempo e tenho certeza que Deus vai usar as nossas vidas e nos abençoar a partir daquilo que vamos partilhar aqui nessa noite. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós aprendemos tantas lições preciosas para a nossa vida. E como nós podemos crescer quando nós estamos com o nosso coração e os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E eu espero que seja isso que nós possamos viver aqui nessa noite. Eu quero iniciar essa mensagem convidando você para um teste. Na verdade, iniciar essa série, convidando você para um teste. Você deve responder para você mesmo se você crê que Deus realmente fez essas coisas que eu vou dizer. Poderia dizer outras, eu escolhi algumas aqui aleatoriamente. Você crê que Deus fez o mundo em 6 dias? Inclusive o homem e a mulher e todos os demais seres vivos? Você crê nisso? Você crê que Deus abriu o mar vermelho para que o povo atravessasse, como está lá no texto, a pés enxutos, para outra margem, são e salvo? Você crê nisso? Você crê que um homem sozinho matou outros 1000 homens com um pedaço de osso da mandíbula de um jumento? Você acredita nisso? Você acredita que um profeta fez um machado de ferro flutuar nas águas de um rio? Não é? Eu falo que esse aqui é o milagre mais aleatório que eu já vi na Bíblia, né? Você crê que outro profeta passou 3 dias dentro da barriga de um peixe enorme e saiu de lá ileso? Acho bem melecado, né? Mas saiu de lá bem ileso, aquele cheiro de peixe, né? Pensa, né? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que o nascimento dele se deu por meio de uma virgem que concebeu do Espírito Santo? Você acredita nisso? Você acredita que esse mesmo Jesus operou todos aqueles diversos sinais e milagres que estão descritos na Bíblia? Você crê nessa história? Você acredita que Jesus morreu mesmo, que depois ele ficou 3 dias ali num sepulcro, morreu numa cruz, depois ficou 3 dias num sepulcro, ali numa sepultura, não é? E depois ele saiu vivo dali, e depois se encontrou com seus discípulos e foi voando para o céu? Você acredita nessa história? Você crê na promessa de que um dia Jesus voltará? Eu estou perguntando essas coisas todas, porque se a resposta de cada um de vocês, ou se da maioria de vocês é sim, então está claro que você acredita mesmo em Deus. Acredita no que está escrito na palavra de Deus, não é? Tem isso como verdade para você. Você tem fé que Deus existe e que Ele age no meio das circunstâncias, age em meio à humanidade. Agora, se você também não crê nisso, ou se você acredita mais ou menos, acredite no que eu vou dizer. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Eu desejo que você creia como eu acredito e como muitos aqui acreditam. Mas eu respeito, talvez você precise de um tempo, de um processo, para poder acreditar nisso. Eu me lembro de uma vez fazer sobre isso aqui, conversar sobre isso com algumas pessoas, e algumas pessoas levantaram a mão dizendo, eu não acredito nisso. Eu respeitei, e aí a gente foi conversando mais sobre isso, para que essas pessoas também pudessem entender como essas histórias de fato são verdade. Mas no meio de tudo isso tem uma coisa que me intriga. Se a gente crê mesmo em Deus, em todas essas coisas que Deus fez e que Ele continua a fazer, por que muitas vezes a nossa vida cristã não é como realmente deveria ser? Então eu estou dizendo assim, se a gente acredita mesmo em tudo isso aqui é verdade, que Deus fez e pode continuar fazendo, por que a gente não vive isso aqui plenamente como deveria viver? Eu acredito que a resposta para essa pergunta seja o fato de que muitas vezes nós estamos agindo como cristãos ateus. É claro que esse termo não existe, mas é um termo formado aqui para que a gente pudesse pensar sobre ele. São pessoas que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então essa é uma triste constatação, e eu confesso que muitas vezes eu também me pego experimentando esse tipo de vida. Porque talvez você já em algum momento falou assim, será mesmo que Deus está preocupado com o que está acontecendo comigo? Será que Deus está vendo mesmo o que está acontecendo nesse momento? Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro? Tinha que ser justo comigo? Eu duvido que você não tenha feito esse tipo de pergunta alguma vez. Eu já fiz.
esse tipo de questionamento, apesar de estar na igreja desde que eu nasci. Então, nessa série, eu queria convidar você a ser corajoso bastante para admitir as suas próprias falhas, assim como eu também me comprometo a fazer. E se a gente conseguir isso, eu acredito que a gente vai poder se libertar para a gente viver uma vida que de fato glorifique a Deus. Amém? Então eu queria começar a falar com você aqui nessa noite sobre uma coisa que eu chamo aqui de... Acho que não está indo aí, galera. Dá um help aí para mim. Beleza? Fui eu? Beleza, obrigado, bem. Então, eu queria conversar com você em primeiro lugar aqui sobre o que eu chamo aí de a curva do cristão. Olha que interessante. Talvez você esteja passando por essa curva e você se identifique aí em algum momento dessa trajetória. Então é assim, ó, um dia você ouviu falar sobre Jesus, alguém falou dele para você, seja no trabalho, na escola, dentro da sua casa, num culto que você foi, e você se sentiu tocado pela palavra de Deus, e aí você entregou a sua vida a Jesus. E aí você entrou numa classe de batismo, você foi ali ensinado os primeiros passos da fé, e aí você então foi batizado, se tornou membro de uma igreja, e aí de repente você começou a trabalhar nessa igreja, trabalhando em algum ministério ali nessa igreja, e aí você foi se desenvolvendo, e você vai aprendendo mais, vai crescendo na fé, no conhecimento bíblico, vai se envolvendo mais, daqui a pouco você já está dando uma aula, você está pregando, talvez você está fazendo um evangelismo, talvez você está liderando uma determinada área da igreja, então você está naquele ápice, naquele momento em que você está, não é bem assim com Deus mesmo, vivendo aquele momento de intimidade com o Senhor, talvez você não está fazendo nenhuma dessas funções que eu falei, mas você está vivendo um tempo profundo de intimidade com Deus, vivendo um momento especial da sua fé, da sua relação com o Senhor. Mas aí a vida, ela sempre tem os reveses, né? Então, em meio às circunstâncias, você começa a entrar naquela descida da curva, não é? Naquele declive. E aí você começa a perceber que a sua fé vai esmorecendo, você vai ficando um pouco mais triste, seu coração vai esfriando, e aí você, por conta das situações difíceis, você começa a ficar naquela vida, né, naquela maré bem baixa, assim, na sua relação espiritual com Deus. É a isso que eu chamo de a curva do cristão. Então você começa embaixo, não é isso? Aí você sobe aquele clímax, porque todo mundo tem um clímax em algum momento, e depois você desce novamente. E depois você sobe, você desce, você sobe, você desce. Você se identifica com isso? Eu tenho certeza que sim. Todos nós passamos por essa curva do cristão. Então, já houve um tempo na sua vida em que você esteve mais próximo de Deus do que agora, por exemplo? Teve um momento que você fala assim, poxa, eu já vivi uma fase bem melhor na minha relação com Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz e ele falava assim, pastor, nesse momento a minha fé está bem pequenininha, está bem fraquinha. Talvez você está como essa pessoa com quem eu disse uma vez. Saiba que isso não acontece uma vez só. Que bom se fosse apenas uma vez. Mas isso aqui, gente, é como um pequeno furo no pneu do carro, né? Meu carro estava com um pequeno furo no pneu esses dias. Então eu, estava andando com ele assim, eu ficava enchendo no posto, volta e meia eu vi o pneu baixando, aí ia lá e enchia mais um pouco, enchia. E aí ontem, finalmente, depois de um mês, né, mais ou menos, aí eu fui ao borracheiro, né, e aí eu levei lá para ele, e aí ele tirou assim, falou, tem um prego aqui no seu pneu. Mas foi bom eu ter ido ontem, porque a gente acabou conversando, né, e aí ele... falou para mim assim, né, e aí, por hoje chega? A sua semana já está tranquila? Acabou? Aí eu falei assim, não, agora é que a minha semana começa, né, domingo é um dia que eu mais trabalho. Aí ele falou assim, é mesmo? Por quê? Aí foi a minha chance, eu sou pastor de uma igreja batista, aí você já sabe a continuação da história, né? Aí é claro que ele fez a crítica aos evangélicos, infelizmente, mas vocês são da igreja batista, não estou criticando nenhuma não, tá? Só estou falando do papo dele comigo. E aí a gente entrou numa conversa, eu falei assim, não, mas tem muita igreja séria, muito comprometida, a gente prega Jesus, né? Esse é o nosso objetivo, então Jesus é a salvação, e aí já aproveitei e preguei o evangelho para ele ali, né? Naquele momento, aproveitando ali, enquanto ele trocava o pneu do meu carro. Mas o fato é que às vezes a nossa vida está assim também, está como um pequeno furozinho lá no pneu, e aí ele vai murchando devagarinho, você vai lá e enche de novo, aí depois ele murcha de novo, e assim vai, né? Então lentamente a sua paixão espiritual vai murchando sem fazer barulho, e aí no lugar de um dedicado seguidor de Jesus, sem querer você se transformou, sabe o quê? Numa mãe, num pai, num filho, num estudante, num profissional em tempo integral, e um seguidor de Jesus em meio período, não é?
sabe assim, ó, seguindo a Jesus, um seguidor de Jesus, assim, bem meia boca? Muitas vezes a gente está assim também. Mas certa vez, aos crentes da Galácia, na carta aos Gálatas, evidentemente, o apóstolo Paulo, ele já tinha feito essa mesma constatação, e ele tinha dado um alerta ali muito interessante. Olha o que Paulo disse: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Não é interessante esse texto de Paulo? A maneira como Paulo está ensinando os crentes gálatas. Em resumo, o que eu acredito que Paulo estava dizendo é isso aqui, olha. Vocês conhecem a Deus, mas não o bastante para evitar que voltem aos seus velhos hábitos. Vocês conhecem a Deus, mas não o bastante para evitar que voltem aos seus velhos hábitos. Talvez você seja membro dessa igreja ou de outra igreja, mas em segredo, você ainda, por exemplo, se envergonha do seu passado. Você não consegue superar isso. Talvez você está ouvindo muito sobre o amor de Deus, mas você não acha que Deus o ama, como muitos pregadores, como eu, por exemplo, falo aqui muitas vezes. Talvez, embora você creia plenamente que Deus existe, você não crê que as suas orações passem do teto. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você creia mesmo no céu e no inferno, mas você não compartilha a sua fé com as pessoas, para que elas possam ir para o céu e não ir para o inferno. Talvez você acredita em Deus, mas você acha que a igreja não é uma coisa tão importante assim. Então, é preciso que a gente seja sincero em relação às nossas lutas com Deus, para nós iniciarmos essas nossas reflexões aqui. Então eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos tratar é sobre o quanto conhecemos ao Deus a quem dizemos seguir, já que o nosso tema é o cristão ateu vivendo como se Deus não existisse. Sim, porque talvez essa seja a sua situação. É possível que você creia em Deus, mas você não o conheça de verdade, ou pelo menos não o bastante para você se entregar totalmente a Ele, e assim desenvolver com Ele um maior nível de intimidade. Certa vez, eu vi um livro, eu fui a São Paulo, eu fui falar num acampamento essa semana, né, que passou lá em São Paulo, e eu lembrei essa história e comentei com eles, e aí eu trouxe ela para comentar com vocês aqui também, porque lá o tema foi sobre conhecer a Deus. E aí eu citei essa história. Um dia eu fui lá em São Paulo, não sei quem já foi lá, São Paulo tem várias ruas que são específicas para determinadas coisas, né? Então tem a Rua São Caetano, que é a Rua das Noivas, tem a Rua do Gasômetro, que é a Rua de vender portas, né? Então tem aquela do som lá, como é que é? A Santa Ifigênia, obrigado. Santa Ifigênia, não é? Que é só som, não é? Vídeo, áudio. E tem, por exemplo, a Conde de Sarzedas, que é mais conhecida como a Rua dos Crentes, né? Não é dos crentes, não, é a Rua dos Crentes mesmo, que ela é conhecida lá, né? Então, você vai lá, assim, é uma rua gigante, só com lojas, artigos evangélicos. É muito divertido ir lá, bem divertido mesmo, né? E aí tem até camelô crente, assim, é bem, bem louco lá, né? E aí, e é bem interessante. E aí, eu me lembro que eu estava indo lá, eu sempre ia lá para comprar livro, porque é a melhor coisa, né? Você não paga frete, e os livros lá são muito baratos. Sempre que eu vou a São Paulo, eu gosto de dar um pulo na Conde para comprar alguns livros, perto da Rua da Glória, perto da Praça da Sé. Aí, eu me lembro que entrei numa loja, e aí, olhando livros, né, olhando, eu vi um livro desse tamanho, assim, dessa grossura, assim. Aquele livro, você tacar na cara de alguém, mata na hora, né, na hora. Então, dessa grossura, desse tamanho, assim, dessa grossura. E aí, o livro, aí eu pedi pro cara da loja, quando eu vi o livro, eu falei, cara, deixa eu tirar uma foto, eu tenho que tirar uma foto disso aqui, porque eu não tenho como. E aí, eu tirei uma foto, e a foto ficou ruim, tem muito tempo que eu já tirei essa foto, então não está muito boa, não dá para ver muito bem, mas olha que interessante. O livro, ele chama assim, Bíblia Teológica. E aqui está escrito assim, ó, a Bíblia para quem deseja conhecer tudo sobre Deus. Olha, mas olha que audácia, né? Tudo sobre Deus. E aqui, olha, aqui na borda do livro, que é gigante, né? Veja que tem 3 livros e não dá a grossura dele, ó. O melhor curso de teologia de todos os tempos.
Gente, quando eu vi isso daí, assim, me perdoe, eu sou assim um tanto irônico, sabe? E aí quando eu vi isso, eu não resisti, né? Eu não disse, eu só pensei. Na minha mente eu pensei o seguinte: eu sou muito burro, não é? Porque como é que eu comprei, a minha estante está lotada de livro, que eu comprei tantos livros na minha vida, eu poderia ter comprado só esse, olha a economia que eu poderia ter feito, porque esse aqui, ele tem tudo sobre Deus. E eu, burramente, comprei um monte de livro, estava lá a minha estante lotada, era só ter comprado esse, botado esse em cima da mesa, e está tudo resolvido. Aqui eu estaria arrebentando sobre tudo a respeito do nosso Deus, não é? Gente, é claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Quando eu vi isso, eu tirei, olha, essa foto aí já deve ter, sei lá uns 7, 8 anos que eu tirei, guardei essa foto, guardo ela, nunca perco, porque eu achei isso aí ao máximo, sempre compartilho com os meus amigos pastores, falo, você é outro burro também, que não deveria comprar esse livro aí, que aí, se você tivesse lido isso aí, não estava igual eu aí, me matando, e já estava tudo resolvido. É impossível sabermos tudo sobre Deus, não é? Jamais vamos esgotar o conhecimento de Deus. A sua palavra e a própria existência nos dão ensinamentos a respeito dele, que são o suficiente para que a gente possa firmar as nossas convicções e estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Portanto, quero conversar com você nessa noite sobre esse aspecto. Creio em Deus, mas não o conheço de verdade. Amém? Quero ler com você o texto bíblico, 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6. Esse é o texto que eu quero usar como base para que a gente possa iniciar essa nossa jornada aqui e não sermos cristãos ateus, mas crermos em Deus e sabermos de fato quem é o Deus a quem servimos. 1 carta de João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Quero aqui elogiar a belíssima arte que a Sara fez, para que a gente pudesse usar nesse tempo aqui, tá bom? Deus te abençoe, viu, Sara? Vamos lá. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por aprendermos através dela e conhecermos mais um pouco sobre Deus. É claro, Senhor, que jamais conheceremos tudo sobre o Senhor, mas certamente nós podemos aprender porções que vão fazer toda a diferença na nossa vida e vão nos desafiar a um tempo de mudança. E que esse seja o nosso tempo de transformação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente fala hoje em dia muito sobre intimidade, né? Os programas de televisão de maior sucesso e as exposições nas mídias sociais que mais vendem são aquelas que expõem a intimidade das pessoas, não é verdade? Sejam elas famosas ou anônimas, não é? Então, você tem, por exemplo, o Big Brother, não é? São nós vivemos a era dos realities, né? Então, temos o Big Brother, não é? Que expõe o quê, na verdade? A intimidade das pessoas. Ninguém aguenta esconder quem é durante muito tempo. Rapidamente, as pessoas se revelam, não é? Quem elas de fato são. Então, nós temos, por exemplo, o casamento às cegas, né? Muito louco também. Então, as pessoas vão ali, elas se casam com pessoas que elas não viram, e depois elas conversam e acabam indo ao altar, e aí elas decidem ou não, elas têm um tempo de convivência, e a convivência, a intimidade vai demonstrar se elas vão dizer sim ou não no altar, não é verdade? Nós temos, por exemplo, Largados e Pelados, né? Eu acho esse programa muito legal, para falar a verdade. Não é? Então, aí você vê ali pessoas que estão lutando pela sobrevivência num tempo de 21 dias, eu não sei quem de nós teria condições de aguentar um tranco desse, não é? Pessoas têm que estar preparadas, né, para enfrentar essa grande batalha, mas ali elas revelam o que é mais íntimo de si, ou seja, o seu nível de resistência. E chega um momento que algumas dizem, para mim não dá mais, eu não consigo mais. E outros são mais abnegados, mais determinados e vão se arrastando, mas chegam até o final. Essas coisas vendem demais. As pessoas estão expondo a sua intimidade. Bom, mas agora nós temos as redes sociais. E aí todo mundo, né, agora posta vídeo contando o seu dia a dia. A gente revela o que a gente está fazendo no dia a dia, né, as coisas mais simples. E as pessoas, e dentre essas pessoas, muitas ganham muitos seguidores. É impressionante como isso tem acontecido.
Mas você já notou como na igreja também não é diferente? Boa parte, por exemplo, das músicas que nós cantamos ou ouvimos, buscam promover uma adoração mais intimista. Você já notou isso? Muitas dessas canções dizem que é preciso sentir. Então, nessas músicas, na maioria das vezes, já percebeu que os pronomes estão sempre na primeira pessoa? Eu, meu, minha, para mim, não é? É uma tendência da época que nós estamos vivendo, né? Não estou aqui nesse momento para criticar, a gente está fazendo só uma constatação. Olha que coisa interessante, o meu casamento, ele está indo para 30 anos, 10 de dezembro, nós faremos 30 anos de casado. Fala sério, hein? Vou dar um troféu para você. Olha, mas 30 aí ficou mais fácil, né? Eu perguntei hoje, né? Não, brincadeira, gente, é brincadeira, eu sabia, tá bom? 30 anos de convivência. Eu sei que aqui tem casamentos com muito mais tempo do que isso, tem casamento com 40, 50, quanto tempo aí já? 52, bateu, pronto, acabou com o meu casamento, né? Acabou. Destruiu, né? 52, né? Então, casamentos com muito tempo. Quanto tem, Moisés? Olha lá, tá vendo? Então, casamentos com muito tempo de convivência. Ao longo dos anos, nós, casados, nós desenvolvemos, conquistamos um bom nível de intimidade. Então, hoje, só por um olhar, a gente já sabe o que o outro quer dizer, só num olhar. A gente está numa mesa com as pessoas, alguém falou uma coisa, a gente só dá uma olhada, no olhar, pronto. Quando sair de lá, a gente vai comentar. Nem precisa falar, né? Já sei, né? Então, sabe como é, né? Todos os casados estão aqui, sabem do que eu estou falando. Agora, não é interessante pensar o seguinte, ó, que, porém, por mais intimidade que a gente tenha, eu não consigo imaginar que o nosso casamento, o nosso relacionamento, o meu e da Cris, por exemplo, e o de vocês aí casados, seja como um romance de novela, onde a gente fica trancado no quarto o tempo todo, trocando carícias e palavras de carinho. Não é assim, não é? Se a gente vivesse assim, muito rapidamente, a gente se enjoaria desse tipo de relacionamento, por mais gostoso que seja. A gente ia enjoar de assim, vamos sair, sai para lá, vai para lá e vamos fazer outra coisa, não é? Porque a intimidade envolve também as nossas diferenças e os nossos conflitos, não é? Ontem a gente estava na reunião dos adolescentes, aí enrolou um papo sobre casamento, aí a gente até brincou, né? O pastor Rodrigo falou assim, eu conto ou vocês contam? Não é? Os casados estão aqui, entendem o que eu estou falando, né? O que a gente está falando. Mas o casamento é bênção, viu, adolescentes? Não é que Deus prepare alguém especial na vida de cada um de vocês. Então, o relacionamento do casamento envolve filhos, amigos, alegrias, tristezas, dívidas, trabalho, rotina. Então, na real mesmo, a nossa intimidade como casados é muito mais no tempo vivido publicamente do que no tempo vivido privativamente, não é mesmo? Esse é o casamento de verdade. Então, onde é que eu quero chegar com esse pensamento? É que eu temo que muitas vezes a gente tem agido assim com Deus, como casais que na intimidade trocam carícias, mas vivem o dia a dia como dois estranhos, muitas vezes. Então, ficamos com Deus nos momentos de celebração, no culto, naquele momento maravilhoso, mas antes ou depois, não temos qualquer intimidade com Ele, até esquecemos que somos crentes. Em alguns casos, não é? Hoje pela manhã eu esteja pregando aqui, nos deu um alerta sobre isso, não é? De vivermos nesse compactuar com o mundo, trazendo ídolos para dentro da nossa própria vida. Então, muitas vezes nós estamos agindo assim mesmo. Só que a intimidade com Deus, ela é experimentada através de uma vida dinâmica. Sabe como? No exercício de fé constante. A gente é chamado não para ser espectadores ou para ser receptadores, não, mas para ser discípulos. E o discípulo anda o tempo todo com o seu mestre. Então, como é que se faz um discípulo? O discípulo se faz no tempo da caminhada e na caminhada durante o tempo. É assim que se faz o discípulo. A intimidade com Deus é experimentada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na medida que nós entregamos a vida e caminhamos com Jesus constantemente. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta a você. A pergunta é: crer em Deus não é o suficiente? Talvez você esteja se perguntando assim, mas pastor, eu acredito em Deus, eu tenho certeza que Ele existe, eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento. Amém, graças a Deus por isso. Mas isso é apenas um bom começo, porque isso não é suficiente. Crer não é tudo o que Deus deseja de nós. Existe um texto lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, eu vou colocar aqui para vocês verem. Lá, Tiago diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem,
Nota 10 para você. Até mesmo os demônios creem e tremem. Esse texto é muito interessante. A pergunta é, por que os demônios creem? Ou melhor, por que os demônios tremem? Eles creem. E por que eles tremem? Eles tremem porque eles sabem que estão separados de Deus pelo pecado. E, consequentemente, eles não podem se relacionar com Deus. Então, isso aqui é muito profundo. Os demônios, eles creem em Deus, sabem que Deus é o bem, é o bom, é o melhor que pode existir, mas por causa do pecado, eles jamais conseguirão se aproximar de Deus. Gente, nós temos uma grande vantagem. Nós fomos separados de Deus pelo pecado também, mas nós podemos nos aproximar por causa de Cristo e nos relacionar com Ele, amém? Que bênção isso, que grande maravilha. Então, ser cristão é mais do que somente crer em Deus, está vendo? Porque crer os demônios também creem, só que eles não conseguem chegar perto, mas nós conseguimos. Crer é apenas o primeiro passo, é um bom começo, mas nós conseguimos nos aproximar e nos relacionar. O texto lido como base da meditação, lá de 1 João 2, ele dá o indicador de como nós conhecemos a Deus na intimidade, os versículos 3 e 4, né? Eles dizem assim, olha, sabemos que o conhecemos, ele está falando do próprio Deus, né? Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, aqui é a mesma história do que crê, está vendo? Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ora, se eu acredito em Deus, se eu entendo que me relacionar com Ele é o mais importante, por que então eu não busco obedecer os seus mandamentos? Porque é nesses mandamentos é que eu vou crescer na intimidade com Ele. Então, depois de lermos um texto como esse, que é duro, na verdade, e é enfático da parte de Deus para nós, a nossa tendência natural é de achar que a gente precisa começar a praticar atos exteriores para Deus. Não é verdade? A primeira olhada que você dá para esse texto, a primeira vista, o que é que você pensa? Já vou levantar daqui, já vou fazer alguma coisa para Deus. Imediatamente é o que a gente pensa. É natural pensarmos assim. Mas logo, com o passar do tempo, a gente vai perceber que praticar coisas boas não quer dizer que conhecemos a Deus. Porque Deus não está interessado apenas nas nossas atitudes, mas principalmente nos nossos corações. Então a pergunta correta que nós devemos fazer é assim, olha, nossas boas obras transbordam do fato de conhecermos a Deus? As nossas boas obras transbordam do fato de conhecer a Deus? Elas são uma consequência do conhecer a Deus? Ou será que nós vivemos como se Deus ficasse ali num lugar nos observando com uma lista de deveres na mão e ticando aqueles atos de bondade que nós vamos fazendo? Como que a gente está? Será que a gente está achando que Deus fica observando? Ok. Então, para essa lista de boas ações, Jesus tem uma palavra, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, onde ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então o que Jesus está dizendo? É como você falar para mim de alguém que você conhece e que eu nunca vi. Pastor, você conhece tal pessoa? Eu falo, não, nunca vi na minha vida. Eu não tenho o menor relacionamento com essa pessoa. Eu não o conheço. Mas se você falar para mim assim, olha, você conhece tal pessoa, um membro aqui dessa igreja, não é? Alguém que já está há algum tempo, com quem eu tenho conversado, me relacionado, eu vou dizer, sim, eu conheço essa pessoa. Sei onde mora, sei o nome, sei quem é a família, sei o que ela faz na igreja, sei onde ela trabalha, sei o que ela faz, sei até um pouquinho do jeito dela, até o jeito de falar com ela, eu tenho aqui algumas coisas, né? Porque respeitando o seu jeito, o seu temperamento, sabe o que é isso? É relacionamento. O relacionamento afina. É isso que Jesus está dizendo. Eu não conheço vocês. Eu nunca vi vocês. Vocês nunca andaram comigo. Vocês não fazem parte. Então, em resumo, nós demonstramos que cremos verdadeiramente em Deus quando as nossas vidas refletem de fato quem Deus é. Amém?
Então agora eu quero fazer esta afirmação a você, sobre estarmos conhecendo a Deus na intimidade. Eu acredito no poder da oração. Claro que acredito. Eu acredito que a oração é eficaz para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus. Eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Eu acredito que você também não tenha dúvidas a esse respeito. Mas eu creio que a intimidade com Deus vai além das nossas orações. Ela é uma vida vivida com a constante certeza dessa presença ininterrupta de Deus, não apenas ao nosso lado, mas também dentro de nós. Porque Deus está dentro de nós, não é? O seu Espírito Santo habita em nós, Deus está trabalhando em nós e trabalhando através de nós. Então, é como você estar numa negociação e telefonar para sua esposa ou para o seu marido e ouvir a opinião dele ou dela. É como você mandar uma mensagem para o celular, para casa, para alguém da sua família, para saber como é que estão as coisas por lá. Então é como estar conectado o tempo todo, um com o outro. É esse tipo de relacionamento, é para esse tipo de relacionamento que Deus está nos chamando. Quando a gente vive um relacionamento semelhante a esse com Deus, aí sim, eu acredito que Deus fala conosco da sua palavra e do seu Espírito. É assim que Deus trabalha, dessa maneira que Deus trabalha em nós, através de nós e conosco. Existe um salmo, Salmo 63, que descreve nos primeiros 4 versículos o nível de relacionamento com Deus que Davi tinha, como ele propõe nessa poesia, né, nessa canção, imagino eu, e como nós deveríamos copiar, né, seguir este exemplo. Queria mostrar para vocês. Ele diz assim, olha, no versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Certamente ele está falando das tribulações, as lutas que enfrentamos, e Deus está trabalhando no meio dessas circunstâncias. Então, o que Davi está dizendo? Que Deus deve ser buscado intensamente. Então, enquanto mais conhecemos a Deus, mais devemos buscar conhecer. Não é o que Oséias fala? Conheça e prossiga em conhecer a Deus. E aí nós perceberemos que não há nada nesse mundo que possa mais saciar a nossa sede, a nossa fome, do que a presença de Deus. Enquanto mais de Deus tivermos, mais satisfeitos seremos. E aí vem a nossa conclusão. Por que nós vivemos uma vida de insatisfação constante, sempre querendo mais? É porque nós estamos buscando satisfação nas coisas desse mundo. Quando eu tiver, eu ficarei feliz. Quando eu alcançar isso, então aí finalmente estarei no pleno momento da minha vida. Não é. Claro que a gente tem que buscar as coisas, precisamos buscar evoluir, mas nessas coisas não residem o fim da nossa felicidade. Ela reside em Deus. E quanto mais buscarmos ao Senhor, Ele vai nos abençoar nessas coisas, e nós sentiremos a satisfação, o contentamento que nós precisamos. Pois ele diz assim, quero contemplar-te, no verso 2, no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós o vemos. Isso é muito interessante. Quando nós conhecemos a Deus, nós o vemos. Nós o vemos aonde? Nós o vemos nas pessoas, nós vemos a Deus nas palavras, nós vemos Deus na vida em comunhão da igreja, nós vemos Deus nas respostas às nossas orações, nós vemos Deus na iluminação da leitura da sua palavra. Então, eu gosto muito do livro do Bill Hybels, chamado Os Sussurros de Deus, e ele fala sobre isso. Ele diz assim, você tem que estar atento, com seus ouvidos sensíveis, porque Deus pode falar através de uma caminhada em que você cruza com alguém, através do seu trabalho, numa palavra que você ouve, talvez algo que você vai dizer a uma pessoa, e isso vai mudar uma circunstância, não é? Esses dias atrás me aconteceu uma situação muito interessante. Eu conversava com uma pessoa, a gente estava tratando um assunto, e aí eu disse para ela assim, era uma mulher, e eu disse para ela assim, você sabe que eu sonhei com o seu marido essa noite? Ela olhou arregalado os olhos assim, falou, você sonhou com meu marido? Sim. E aí eu contei para ela o que eu me lembrava do sonho, e aí ela olhou para mim e falou, pastor, eu estava esperando uma resposta de Deus.
estava esperando Deus falar comigo. E a sua palavra, nesse momento, nós estamos entendendo que é a resposta de Deus. Então, eu acho que esses são os sussurros de Deus. Foi tão aleatório, eu sonhar com aquela pessoa, não tinha um motivo aparente. Eu até fiquei pensando, por que eu sonhei com ele, né? Que coisa mais estranha, né? Por que eu sonhei com essa pessoa? Fazia o menor sentido, né? Porque normalmente você sonha com uma coisa, aconteceu algo num dia e à noite você sonha naquilo, né? Mas era uma pessoa assim, até fora da minha convivência. E aí eu citei para ela isso. E aí ela disse, isso foi para mim como um sinal daquilo que Deus há de fazer. Então nós precisamos, mas quando isso acontece? Quando nós estamos com os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos, não é, sensíveis àquilo, a essa relação para a qual Deus tem nos chamado. Verso 3 ele diz, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Amor melhor que a vida, isso não é interessante? Significa que entre o amor de Deus e a morte, eu escolho morrer a perder o amor de Deus. Isso é extraordinário. É o contentamento no nível máximo. É saber que se a minha vida terminar, eu estarei seguro em Cristo. É a minha conversa, que eu já disse para vocês aqui, a minha última conversa com a Dione, quando eu perguntei, e aí, como é que você está? E ela disse assim, eu estou em paz, pastor, eu estou bem e estou em paz, eu estou segura em Jesus. Isso é o contentamento. Poucos dias depois, ela veio a falecer. E nos deixou esse grande exemplo. É exatamente isso. Esse é o versículo dela. O teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O coração em paz, porque nada é mais importante do que o amor de Deus. Afinar o relacionamento com o Senhor. Na minha cabeça eu fico pensando que ali na sua dor, no seu sofrimento, ela tinha na sua mente o seu tempo de oração e conversas intensas com o Senhor, talvez dizendo assim, logo o verei. E o versículo 4, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Nossa, eu conheço uma música maravilhosa nesse texto. Enfim, o salmista Davi, ele está dizendo que ao desfrutar do amor de Deus, intimamente nós somos transformados, e aí o nosso maior desejo passa a ser o de servir ao Senhor, acima de tudo e de todos. Isso é uma bênção. Podemos dedicar a nossa vida em servir a Jesus, não é? Então, quando eu digo aqui na igreja para vocês que você não deve fazer as coisas por obrigação, e não deve mesmo, mas se você não faz também, você demonstra um esfriamento, não é? Se você não dedica a sua vida em servir ao Senhor, você está demonstrando naturalmente o seu esfriamento e a sua pouca importância para o chamado de Deus, para aquilo que o Senhor tem para você. Então, todas essas coisas, como vemos nesse texto, e em tantos outros, né? Nós podemos entender que isso sim é conhecer a Deus na intimidade. Eu quero concluir essa mensagem dizendo algumas coisas aqui. É hora de nós sermos honestos conosco mesmos. Será que nós conhecemos a Deus? Se sim, até que ponto nós conhecemos? E quando olhamos para dentro de nós, a gente está disposto a buscar conhecê-lo ainda mais? Será que a gente acha que o que sabemos já é o suficiente? Será que não valeria a pena nos aprofundarmos mais, buscarmos mais ao Senhor? Conhecer a Deus nos absorve por completo e faz valer a pena cada segundo de nossas vidas. Então, eu queria desafiar você a, nessa semana, escolher uma ou mais vezes para ter um tempo de reflexão com o Senhor. Não estou nem dizendo oração e leitura bíblica. Isso deve estar embutido nesse tempo, mas um tempo de reflexão mesmo. Sabe aquele tempo de parar um pouco e pensar um pouco em Deus? Talvez trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe? Lembrar os feitos do Senhor, os momentos em que Deus te socorreu nas horas mais difíceis, aqueles momentos em que você achou que Deus não estava presente, você fraquejou na sua fé, aquele momento difícil em que você estava envolvido por muitos pecados ou por algum pecado, e essa era uma grande batalha sua, e que Deus traga conforto e continue te ajudando a vencer. Eu não sei, seja o que for, que tal alguns minutos de reflexão em algum dia dessa semana, para afinar a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. Deus tem transformado a sua vida? Você é uma pessoa diferente em relação a Deus a cada dia que passa? Deus ama você, e Deus deseja revelar-se profundamente a você. Deus quer fazer isso. Infelizmente, o pecado nos separou de Deus. Essa é a nossa dificuldade. Talvez você fale assim, pastor, isso é tão difícil. Eu vou dizer para você, é mesmo. É difícil mesmo.
a disciplina do relacionamento com Deus não é uma coisa fácil. Se fosse, eu não precisaria nem estar pregando aqui, não é? É uma coisa difícil mesmo. Sabe por causa de quê? Por causa do pecado. Foi o pecado que nos separou de Deus. E essa aproximação é tão difícil. Deus está perto, mas nós vamos criando barreiras, nós vamos dando vazão ao pecado, né? A nossa fraqueza, a nossa natureza humana colocam as coisas a perder. E aí por isso nós sofremos. Mas Deus ama você e deseja revelar-se profundamente a você. Como eu disse, o pecado nos separou de Deus, mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos enviou seu Filho Jesus para sacrificar-se como o perdão dos nossos pecados. Então, se você não conhece a Deus ainda, você pode conhecer a Deus, com certeza. Se você já esteve perto de Deus e agora você se sente distante, acredite, esse é o tempo de voltar. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Sabe, todas as coisas, tudo que dizemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, começa e termina em Cristo Jesus. E Ele espera ansiosamente por você, por esse relacionamento, por essa intimidade contigo. Ele fez a parte mais difícil e mais importante, morrer na cruz. E Paulo vai falar em Colossenses, não é? Que por conta da sua morte, Ele reconciliou todas as coisas em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Deus não pede o cumprimento de um conjunto de regras, um monte de regras, mas Deus deseja ter de volta o seu coração. Eu acho que a gente sofre muito, porque a gente imagina que a gente tem que galgar postos, que a gente tem que subir de posto, que a gente tem que ganhar cargos novos, sei lá, que a gente tem que fazer mais. E não é, né, gente? Não é. Deus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. Como eu disse para vocês, no final de semana eu falei no acampamento de jovens e adolescentes, e eu falei para os adolescentes assim, ó, vocês são os mais novos aqui, não caiam na onda, na neura daqueles que dizem assim, olha, você precisa triunfar, você precisa fazer mais, você precisa ser melhor. Você não precisa, porque Deus fez você como você é, adolescente como é, com as lutas que você tem, com as batalhas que você enfrenta, não é? Com as crises da adolescência. Foi Deus que te fez assim, e Deus quer usar, Ele quer ser glorificado na sua vida, a partir do jeito que você é. Ele vai fazer essa transformação. Então não caia nessa conversa. Então existe uma linda promessa lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 11 a 13, que é o texto que eu gostaria de deixar para você como uma palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Então comece ou recomece lendo a Bíblia e orando. Prossiga falando com Deus durante o seu dia, contemplando as obras do Senhor ao seu redor. Quando você começar a agir assim, acredite, Deus mesmo virá ao seu encontro, como foi lá na parábola do filho pródigo, que numa terra distante ele pensou no relacionamento com o seu pai. Lembram-se disso? Relacionamento com o pai. Ele diz assim: os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui padecendo de fome. Eu vou me levantar e vou falar com meu pai, e aí eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E aí ele vai com o seu discursinho, mas quando o pai chega, o pai corre na direção dele e o abraça. Relacionamento. O pai o conhecia como ninguém. O pai nem dá ouvidos para conversa. Sabe por quê? Porque o pai o conhece na intimidade. Ele não viu o filho sofrendo na terra distante, mas ele, conhecendo o filho, sabia todos os sofrimentos pelo qual ele tinha passado. Ele não precisava sofrer mais. Agora ele estava nos braços do pai. Foi abraçado e acolhido como filho amado que sempre foi. E aí, à medida que você for conhecendo a Deus melhor, acredite, Deus vai mudar você. Um relacionamento íntimo com Deus vai capacitar você a curar as feridas do passado. Vai ensinar você a perdoar quem você deve perdoar. Vai restaurar relacionamentos
vai fazer com que você compreenda que Deus pode trazer soluções em circunstâncias que para você parece não mais haver solução. E aí depois disso a sua vida vai passar de uma vida de contemplação a Deus para uma vida de testemunho daquilo que Deus fez em você. Então aprenda a conhecer a Deus. A partir do momento que você começar a fazer isso, você nunca mais será o mesmo. Amém? Quero convidar a equipe de louvor à frente. Nós vamos cantar uma canção. Queremos que você faça dessa canção a sua oração ao Senhor. E nessa oração você coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você veio aqui nessa noite e está distante do Senhor. Esse é o tempo da reconciliação para você. Talvez você nunca teve um encontro pessoal com Jesus, daquele que você diz: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Que essa seja a noite que você possa entregar a vida a Jesus. E aí Ele vai começar uma transformação. E aí você vai buscar, e você vai conhecer ao Senhor, e Ele vai mudar a sua história.